Salve, salve, galera! Está começando agora o primeiro episódio do meu cast, que na verdade é o nosso podcast. Nesse primeiro episódio, eu trouxe aqui duas pessoas muito importantes para mim, que são meus amigos de infância, mas vocês têm que saber de uma coisa. Na verdade, vocês não foram a primeira opção aqui para ser convidados, mas felizmente nós estamos aqui. O que aconteceu? No primeiro episódio, eu ia chamar uma pessoa muito importante também, muito chique, ia dar uma boa entrevista. Só que essa pessoa, em cima da hora, desmarcou. Aí eu fui chamei o quê? A equipe. Quando a pessoa desmarcou, eu poderia ter feito o seguinte, eu poderia ter desmarcado a data aqui do podcast também. Só que eu não fiz isso, porque tome cuidado com data. Vocês que são uns procrastinadores aí, ó. Quando você quiser fazer alguma coisa, você tem que pôr data. Por quê? Porque a data uma hora chega. Então chegou na data, você vai ter que fazer, não tem jeito. Se você estiver passando mal, se estiver machucado, se estiver quebrado, você tem que fazer. É igual casamento. Quando você quer casar, o que você faz? Primeira coisa é pôr data. O resto você se vira que uma hora vai chegar. Então, não é desmerecendo meus convidados, mas ele sabe que não era a primeira opção. A pessoa desmarcou e nós estamos todos aqui agora, felizes da vida. E as coisas acontecem assim mesmo, é no tempo de Deus. Então, vamos nos apresentar aqui. Hoje nós estamos aqui com meu amigo Gustavo. Eu sou o Gustavo, a gente é amigo, nós três aqui somos amigos desde criança e a gente viveu muita história junto. Então é um prazer estar aqui conversando com essa galerinha aqui. E com meu amigo Anderson. Salve, salve, galera, aqui quem fala é Anderson Gomes. Igual falei com o Mário Lucas, né? O melhor tinha que vir pro final, né? Mas ele fez uma antecipação aí. Estamos começando com o melhor, né? E espero que vocês aproveitem bem o podcast. Ah, isso aí. Vamos nos apresentar melhor aqui, porque essa apresentação SUS foi muito fraca, pô. Foi não, hein? Vamos conhecer melhor aqui. Quem é o Anderson? Então, eu tenho 34 anos, atualmente eu sou... Calma, mas tem quantos anos? 34. Tá acabado, hein, filho? Não, na verdade nem parece, né? Já me falaram que eu tô na casa dos 20 já, e isso é... Falei, não, bem bacana. Teve uma outra vez que falaram também que eu tinha próximo dos 40, né? Foi em cada perna. Mas aí, à medida que a barba estiver paradinha, a gente vai mudando de idade. Então vamos lá. Mas eu sou fotógrafo, eu trabalho hoje na área da moda, ali no Prado, e a minha maior habilidade seria na edição de fotos. Então eu tô como fotógrafo, né, auxiliar, mas o meu maior conhecimento seria o tratamento da imagem, o que todos chamam de Photoshop, né? Sempre quando tem alguém lá no estúdio pergunta assim, tem como você me deixar mais bonito na foto, tem como você me emagrecer, tem como melhorar. Então isso é muito importante, é o segredo das pessoas mais bonitas. Exatamente. Na verdade a pessoa tem a beleza dela, né? Mas na hora que a foto sai, ela fica incomodada com algum detalhezinho, aí passa nas minhas mãos. Porque realmente... a gente fica lindo assim, mas quando bate a foto, ou a gente tá piscando, ou sei lá, não pega um lado muito legal, né? Aí eu sei, tipo, a pessoa no dia da foto tá com espinha de todo tamanho na bochecha, na testa. Aí você vai lá, tira essa espinha, como é que é? Espinha é algo que acontece bastante, né? Até porque mesmo a gente não tem esse controle. Às vezes a sessão tá marcada, às vezes a modelo vai lá no estúdio, além de ter o trabalho da maquiagem, vai o profissional da maquiagem, faz aqueles retoques, arruma o cabelo. E durante a sessão sempre o cabelo sai um pouquinho fora do plumo, né? Porque a modelo vai mexendo bastante, vai esquentando mais porque vai movimentando para fazer as poses. Também tem essa questão de espinhas, às vezes alguma cicatriz, às vezes até tatuagem. Tem cliente que contrata modelo para estar mostrando a roupa, porém essa cliente, o público que ela atende, às vezes pode ser um público um pouquinho mais velho e eles têm, vamos dizer, não um preconceito, mas eles não gostam muito da tatuagem. E aí não tem como você falar com a modelo assim, tira a tatuagem, né? Tem a opção de escolher outra modelo, mas as marcas elas se apegam muito, né? Aquelas modelos que fazem um trabalho excelente. E aí resta para o editor, que geralmente é uma pessoa que ninguém conhece. Eu fico numa salinha que não é no local onde faz as fotos. Então, na verdade, o trabalho pesado é você que faz, mas ninguém nem sabe quem é você. Tipo assim, você deixa a pessoa chega uma foto lá, você deixa a pessoa mais bonita, mas ninguém nem tem acesso a você, só fica na salinha lá fazendo trabalho. Acaba que o meu trabalho maior é dar uma segurança a mais, né? Entendi. Porque tem todo aquele trabalho que a fotógrafa em si vai preparar, vai orientar a modelo a fazer a pose, vai ter o estilista que vai olhar se a roupa está com caimento perfeito, vai montar os looks também, vai ter a modelo que vai estar fazendo as poses. E por que você quis mexer com isso?
Na verdade, eu pensar onde eu estou hoje não foi algo que, tipo assim, um dia eu vou ser editor na área de moda. Na verdade, eu comecei anos atrás, e foi até engraçado, né? Porque eu me considero uma pessoa que, se eu me sentir desafiado, pode ser em qualquer área na minha vida. Se alguém fala assim, eu duvido, eu não acho que o Whindersson é capaz de fazer isso, não. Aí, tipo, parece que vira uma chave em mim que eu falo, não, eu sou capaz de fazer, eu vou fazer pra provar. E até algo que eu nunca falei em nenhum podcast que eu fui, que teve um amigo meu, o Adriano, não sei se ele vai estar assistindo aí, mas um salve aí, que foi na época do Orkut. Na época do Orkut. Não, mas você é velho, enfim. É, O 34 cara tá anos. lembrando da época do Orkut, esse cara é velho. Não, também pra ver a bagagem, né? É. E na época do Orkut, ele baixou um programa. Ele falou comigo, nossa, eu baixei um programa aqui pra mexer com foto, mas é difícil demais. E nessa época eu tinha ele como uma referência, porque eu não tinha computador em casa. E sabe quando você tem uma amizade assim que tá, vamos dizer assim, passos à sua frente e de certa forma você se espelha, né? Fala assim, nossa, um dia eu quero estar igual esse cara e tal. Na verdade, você modela aquela pessoa, você quer ser igual ela. Foi uma admiração assim da pessoa dele. Aí ele falar pra mim que tinha algo que ele tentou fazer e não conseguiu, eu falei, não, eu quero saber que programa é esse. Aí foi quando eu comentei. E qual que é o nome do programa? É o Photoshop. Aí na cidade eu falei, eu quero fazer qualquer curso nessas escolas de informática que tem o Photoshop. Aí eu fiz um curso bem básico, e em casa mesmo eu fui me aperfeiçoando. Tinha um blog que eu acessava que não existe mais, que é o Image Vision Design, e eu passava horas e horas, eu chegava da escola, eu ia nesse fórum, ficava tentando fazer efeitos, eu disputava com outros usuários do site, do fórum. E foi um aprendizado muito bacana, porque esse aprendizado me deu essa base, e a partir dessa vontade minha de superar algo, né, que o Adriano teve dificuldade ali, foi onde nasceu essa profissão minha, né, foi onde nasceu o início de onde eu vim hoje. E quem trabalha na sua profissão igual você faz, quem trabalha fazendo o que você faz, qual que é o nome aqui da profissão? Como é que é? Design? Geralmente a gente é conhecido como manipulador de imagem, porque existem duas formas. Manipulador de imagem quando você fala da impressão que você está fazendo uma coisa errada, tipo, tem uma imagem, você está manipulando ela para... Não é isso, não é dessa forma. Mais ou menos assim, porque funciona da seguinte forma. Se hoje você é um fotógrafo e vai participar de um concurso de fotografia, você pode tirar a foto e no concurso é permitido você fazer um tratamento na imagem. Tratamento é uma palavra mais bonita de ser falado do que então, manipular. Mas o tratamento em si, ele consiste em você alterar as cores. Às vezes estava um dia mais escuro, você dá uma clareada, você quer esquentar a foto mais um pouco, isso é um tratamento. Tá. Agora, a partir do momento, sei lá, você fez a foto, tem uma folhinha da árvore que ficou em cima da roupa, eu quero tirar essa folha. Entendi. Aí vira manipulação de imagem. Então, quando eu comecei a trabalhar em áreas de estúdio, que foi em 2008, foi até no estúdio da Hertz, ele não existe mais, né? Eu trabalhei como... Foi depois que você trabalhou lá que você faliu o estúdio, não? Não, eu entrei... Não, eu entrei depois lá... Depois que você saiu, depois que você entrou lá, o estúdio deixou de existir? Como é que é isso aí? Não, você quebrou o estúdio? Eu entrei lá no finalzinho... Tá, aí você acabou de enterrar o... Não, na verdade eu dei um fôlego a mais, né? Deu um fôlego a mais, já era pra ter morrido, você foi lá e já deu... era pra ter morrido. E aí eu trabalhava nessa área de manipulação. Aí o que é considerado manipulação? O cliente ia lá fazer a foto e você tinha que deixar a pele dele lisinha. Igual de bebê. Igual de bebê. Se o cliente estava um pouquinho gordinho, acima do peso, você tinha que ir lá e dar uma emagrecida. Você dá uma afinada na cintura. Você tinha que dar uma afinadinha. O que o cliente pedisse ali, você fazia. Teve um caso muito curioso uma vez, porque normalmente a gente tem que clarear os dentes das pessoas, né? Porque normalmente as pessoas têm um dente um pouquinho amarelado, por questão de café, etc. Cigarro. E teve uma cliente em específico que ela foi lá e ela tinha uns dentes de porcelana. Só que o dente dela era tão branco que ela fez um pedido curioso. Ela falou assim, eu quero que você amarele meus dentes um pouco, porque tá muito artificial. Pra parecer mais natural. Pra parecer mais natural. E realmente, tipo assim, você olhava na foto, pareciam vários chicletes assim no dente. Uhum. Aí eu tive que dar uma amareladinha para poder ficar mais natural. Primeira vez que eu vejo alguém falando pra deixar a pessoa mais... Normalmente as pessoas pedem para clarear o dente. Exatamente. Né?
E esse serviço foi manipulação. Então, sempre que você pega a foto e altera a realidade dela, você dá uma afinadinha no braço, a pessoa está com uma papada, você levanta um pouquinho. Isso aí, até mesmo clareamento de dente, eu considero que seja manipulação. E tem quanto tempo que você mexe com isso? Aí eu comecei em 2007. Eu comecei aqui na cidade de Nova Lima, né, trabalhando no Fernando Fotógrafo, onde eu fiz o meu estágio. Eu fiz 7 meses de estágio no Fernando. E lá foi onde eu peguei a minha base, que eu carrego até hoje. Foi onde eu aprendi a fazer tratamento de cor, né? Eu lembro que eu pegava as fotos lá, que na época estava tendo a transição de foto do papel para foto impressa. Então muitos clientes levavam a foto para a gente estar escaneando, que a gente chamava de reprodução, para a gente passar para o digital. E quando eu fazia esse escaneamento, a foto ela vinha puxada mais para um tom amarelado, vinha para um tom azulado. E aí, quando chegava na parte da impressão, o funcionário me chamava e falava assim, ó, essa foto aqui tá um pouco amarelada, quando você for mexer, você tira. E lá também eu aprendi a criar produtos. Foi lá onde Qual tipo de produto que você criava lá? eu fazia artes para camisas, artes para canecas, relógios, calendários, tudo que fosse necessário. Então, a base mesmo que você tem hoje, você aprendeu tudo nesse primeiro emprego seu, nessa área, que foi lá no Fernando Fotógrafo. Praticamente foi onde eu pus em prática como profissional, porque você já estudava sobre isso há algum tempo, né? E lá você começou a colocar em prática. Depois que eu fiz o curso e eu aprendi lá no fórum que eu mexia, né? No fórum mesmo foi onde eu peguei toda a minha prática. E até curioso porque no fórum tinha os próprios designers do fórum, que eles recebiam pedidos de fora para fazer. A gente não ganhava dinheiro, era só um hobby. E hoje você ganha? Hoje... Tá rico já? Não, rico não estamos, mas é proporcional à quantidade de trabalho, né? Não, com certeza. Então a gente trabalha trabalhando bastante. muito pouco. Tá trabalhando bastante. Bastante, né? E curioso agora que agora você evoluiu tanto que agora você tá tirando... que você além de ser design, manipulador de imagem, tratador de imagem, você também é fotógrafo e fotógrafo de modelo em passarela. Isso. E como é que é fotografar modelos? É mais difícil? Qual que é a dificuldade? Então, fotografar modelo eu acho bem bacana, porque a modelo, né, para estar exercendo a função de modelo, né, a profissão de modelo, corrigindo, ela já tem todo um estudo, todo um preparo, e as modelos mais experientes a gente consegue ver que elas chegam, elas precisam de algumas coisas para estar executando o serviço delas bem. Primeiro, elas vão estar lá para provar diversos looks. Então, Pera aí, só um minutinho. Se você quiser fazer alguma pergunta quando ele estiver falando também, você pode fazer uma pergunta mesmo, viu? Não, eu tô prestando atenção Porque senão... Tudo interessante. Não, interessantíssimo, mas você pode pôr o microfone mais perto da boca aí, pode perguntar aí, claro. se quiser fazer alguma pergunta aí. Então, assim... Você tem alguma pergunta pra fazer, não? Não, por enquanto não, né? Tô Tá de boa? Tô tranquilo. Beleza. E como é que tu faz pro cabelo ficar branco igual o seu, assim? Ah, cara, isso aí é muita experiência. Muita experiência e vivência. Isso aí. Só os melhores têm cabelo branco. Eu já vou citar alguns aqui. William Bonner. Aqui do Roberto seu lado Justo. aí, Esse camarada aqui, ó, fotógrafo profissional da nossa equipe aqui, ó. Aí sim. Esse cara aqui é bom. Coloca mais perto da boca. Esse cara aqui é bom. Esse cara aqui... Então, Mas qual é a dificuldade de fotografar modelo? Então, igual eu tava falando, a modelo, tipo assim, a que exerce bem a profissão dela, ela já tem toda uma preparação. Porque quando ela é chamada, ela tá ali no estúdio e ela tem que provar, né, vestir diversos looks, né? Então tem um trabalho do estilista que vai separar os looks e ela tem que ter essa agilidade de estar trocando de roupa rápido. Ela tem que ir lá, fazer as poses. Então a modelo mesmo já tem as modelos poses. que você fotografa é modelo profissional mesmo? Sim. E o que você acha daquelas modelos que usam aquelas roupas totalmente diferentes, né, nos desfiles de moda? Isso não dá vontade de rir, não? Não é que você vê os modelos com as roupas totalmente fora, tipo assim... Fora dos padrões, né? Aquelas modelos que você fala assim, como é que a pessoa dessa vai usar uma roupa dessa na rua? Não tem como. Até que não. Tipo ou você não pega nenhum modelo com essas roupas, tipo, muito extravagante. Não, no estúdio em si eu não vejo umas roupas assim. Mas é mais em passarela. Em desfile que eu fotografo, aí sim. Mas isso depende do conceito, né? Às vezes o estilista tá com um propósito ali de trazer algo mais artístico, então ele faz uma composição ali que para quem tá vendo fica tipo, nossa, como é que vai usar isso? Mas qual que é o intuito, você que tá nesse meio aí, você convive mais com a galera, qual que é o intuito do cara fazer isso? É chamar atenção pra marca? Como é que é? Porque
a pessoa não usa uma roupa daquela na rua. Eu creio que quando a pessoa ela veste uma modelo para desfilar na passarela, eu acho que é tipo para servir para outras pessoas ver e quando for para loja comprar, alguma coisa assim. Tô certo ou tô errado? Geralmente sim, né? E uma pessoa, pelo menos eu nunca vi uma pessoa andando com umas roupas esquisitas daquela. Quer dizer, esquisita no meu ver, né? Tipo, Meio anormal, né? não é uma roupa normal de se ver no dia a dia. Não é? Isso aí teria que. Pra eu dar essa opinião, né, eu teria que ter um pouquinho mais de experiência na área. Então, tipo assim, como eu sou leigo, às vezes a opinião que eu vou passar, tipo assim, que tiver assistindo, fala, Não, eu também sou leigo. Eu tô dando opinião de leigo também. Eu também não sou especialista nisso. É porque a gente vê nos desfiles o pessoal usando as roupas que, Diferente, pelo amor de diferente. Deus, diferente demais da conta. Eu acho que é como se fosse uma pintura. Igual tem certas pinturas quando a gente vai nos museus pra gente dar uma olhada. Tem pinturas que chamam a atenção, tipo a Mona Lisa, etc. Mas tem outras pinturas que você dá uma olhada assim e você fala assim, por que o cara fez uma pintura assim? Né? Mas às vezes depende um pouco da cultura, depende um pouco do que a pessoa estudou para estar interpretando aquilo, para estar vendo. Também entender qual que foi o propósito do pintor, né? No caso das pinturas. Tipo assim, o que ele quis passar? Será que aquela pintura toda torta, alguns detalhes, ele quer passar um sentimento? A arte é uma coisa muito relativa, né? Igual, reza a lenda aí que tem uma história aí também que teve um artista muito famoso aí, não sei se é verdade, eu já ouvi isso aí. Aí que disse que ele pintava uns quadros magníficos, pintava uns quadros e ficava chique demais da conta. Aí disse que quando ele morreu, ele deixou escrito como que ele fazia as artes dele. Sabe como é que eram as artes que ele fazia? Ele molhava o rabo do cavalo numa tinta e o cavalo ficava balançando aquele rabo assim, no quadro assim, ficava fazendo aquela bagunça. Depois emoldurava tudo bonitinho assim e tal. Aí, pô, na parede lá, eu pensava, nossa senhora, o artista tava pensando nisso, expressa não sei o que do artista, tipo, nem tudo é dessa forma, mas... Isso aí é a famosa manipulação de imagens, isso aí é... Mas você sabe... pintura que é abstrata, né? Mas você sabe que tem animais que fazem pintura, né? Eu sei. Tem um lugar no mundo, eu não lembro onde que foi, mas tinha um elefante, né? Ou uma elefanta, né? Ela fazia as pinturas. Né? E colocava pra vender, pisava nos quadros assim, ficava amassado. Então qualquer um pode ser artista, até animal. Tem que ter um público, né? Tem que ter um público. O que importa é o marketing, né, a respeito, né? Não adianta a gente fazer uma arte assim e não tiver um público. Não, realmente. Mas também você sabe que tem muitos artistas, assim, muitos pintores que só ficaram famosos depois que eles morreram. Não só artista, tudo na vida é assim. Muito. Igual o Ayrton Senna mesmo. Ele tem a fama que tem, mas a fama dele é maior depois que morreu. Por exemplo, aquele que corria com ele lá, que tem o mesmo título, tetracampeão lá. Qual é o nome desse, você sabe? Você que acompanha a Fórmula 1. Não. Não lembro o nome também. Não sei se é Nelson Piquet. O cara, não sei se é ele, mas depois a gente vai pesquisar aí. O cara é tetracampeão também de Fórmula 1 e não tem a mesma fama que o Ayrton Senna. Será que o único fato que difere isso é porque um morreu e o outro não? Mas a pessoa realmente é mais reconhecida depois que morre. Mas eu acho que a Ayrton Senna ele se tornou muito importante porque o Brasil não tinha, vamos dizer assim, uma felicidade nenhuma, né? Tá um pouco parecido como hoje. Tipo assim, a gente trabalha, a gente vê os preços das coisas aumentando. Então, na época, o Ayrton Senna, ele trazia muita felicidade porque ele sempre ganhava. Então, o brasileiro, tipo assim, querendo uma coisa positiva na vida dele, foi vendo no Ayrton Senna, né, que ele estava representando muito bem, a cada vitória que ele tinha, muitas pessoas nem gostavam de Fórmula 1, só assistiam por conta do Ayrton Senna. E as narrações do Galvão Bueno que também que era muito emocionante. É igual o Pelé, a situação do Pelé. O Pelé também, o maior jogador aqui, ele levava o nome do Brasil mundo afora. O Brasil é conhecido como país do futebol muito por causa disso também. A mesma questão do Senna, né? Então, voltando aqui ao assunto das profissões aqui. Então, você é design, fotógrafo, manipulador de imagem, o que mais? Não seria bem design em si, porque hoje em dia, tipo, quem for designer tem a faculdade, né? Tá. De designer. Que geralmente trabalham em agências. Então, quem não tiver faculdade, mas mexer na área, não pode ser intitulado design. Não, porque geralmente designer eles trabalham em agência de publicidade. Tipo assim, criando as propagandas, fazendo os projetos, pensando algo criativo ali para estar fazendo. Eu faço criações, né, de artes para produtos porque foi a demanda que eu tive quando eu comecei. Porque eu trabalhava numa loja de fotografia, não tinha experiência profissional até então. E lá eu fazia outras coisas também. Eu fazia restauração de fotos. E lá também foi onde eu montei o meu primeiro fotolivro, que hoje em dia é bem comum, né? Você
sei lá, você vai fazer um casamento, alguma coisa, você pega aquelas fotos e transforma elas num livro. Ah, bacana. Então, naquela época não era muito comum. Uhum. Tanto que quem criou o termo fotolivro foi na Hertz. Achei que você ia falar que eu sei que criou. Aí meteu um truque sem ladrão até agora. Mas vamos aqui agora entrevistar o Gustavo aqui. Por exemplo, você é estudante de Direito. Sou estudante de Direito, mas tem um tempo que falta eu fazer o TCC para me concluir, né? Só falta o TCC para você concluir? Só o TCC. Eu concluí nisso já. Por que você quis mexer com Direito? Olha, no começo, o Direito foi algo assim que eu via muitas coisas de injustiças e a própria minha mãe mesmo, que eu trabalha com serviço no lar, né? A gente vê que não tem nenhum direito, assim, o direito que tem é pouco. Hoje melhorou um pouco, visto que era. Mas você vê que a pessoa, igual, muita gente trabalha esse tipo de coisa aí, você vê que não tem aquele valor que se dá até para um funcionário comum da via privada, tipo de uma empresa. Aí, vendo essas coisas e pensando em algumas coisas que eu gostava também, eu resolvi fazer o Direito. Eu falei, bom. E outra coisa que aconteceu não foi só isso, não. Foi mais o Direito mesmo que me escolheu, sabe? Porque eu fiz a prova do Enem na época e acabou que eu fiz inscrição depois para duas coisas. Tinha Direito e tinha relacionado à ciência da computação. Só que o que me ligaram, o que passou foi o Direito. Aí, juntando a isso, veio essa vontade de fazer. Eu já peguei, eu e minha mãe, assim, a gente juntou já o valor da matrícula lá que tinha que pagar à vista. Fomos correndo lá, pagamos. Então, na verdade, você tá fazendo Direito, não é aquele negócio, aquele sonho de ser advogado. Não é aquele sonho desde pequeno. Quando você crescer, você vai ser o quê? Advogado, não é isso? É tipo, a oportunidade que surgiu foi essa. Se tivesse outra opção lá e tivesse a única, você ia escolher ela. O exemplo é a ciência da computação, né? Se tivesse passado lá, a gente tava falando de outro assunto aqui agora. Mas acaba que a questão do direito ela é importante, né? Sim, muito. Eu falo assim, o cidadão que conhece a questão dos direitos, às vezes um possível abuso que possa estar passando em algum local, a pessoa conhecendo os direitos, ela consegue contornar. Não, sim, mas aí você não precisa ser advogado pra você conhecer os seus direitos. Até porque hoje tem informação pra tu com telado. Não, informação sim, mas às vezes no dia a dia, tipo assim, tem vários termos, às vezes algumas malícias também. Não, sim, mas eu falo assim, se for só pra você conhecer os seus direitos, não vale a pena fazer uma faculdade de direito só pra você saber os seus direitos, ou vale? Não, vale porque questões assim, conhecimento é sempre válido. Conhecimento é algo que ninguém tira de você. É verdade. Você pode estar fazendo algum curso qualquer, que seja um curso simples, mas aquilo ali é conhecimento para você. E direito, é igual o Wendel estava comentando aqui, é a questão. Tem muitas palavras e termos que a pessoa normal, comum, um cidadão comum não conhece. E você acha que eles fazem isso para dificultar a vida de quem não conhece direito? Para dificultar a vida do cidadão comum? É meio que, eles chamam de juridiquês, é meio que as pessoas fazem isso para também dar aquela diferenciada demais. É para valer a pena você fazer a faculdade. Sim, mas hoje em dia muito advogado também pensa na questão de, assim, que fala o mais simples, às vezes... falar a língua do povo. Às vezes você vai atender um cliente, você começa a falar um monte de o cara não entende nada. Língua diferente, quase que uma nova língua, né? E a pessoa não entende. E qual área do direito que você se identifica mais? Cara, eu gostei bastante de direito consumidor. Não é por causa do Celso Russomano, não, tá? Se fosse também não tinha problema. Mas não é necessariamente por causa dele, não, sabe? Mas é uma hora que eu acho bem interessante, direito do trabalho e também constitucional. Que é algo bem interessante que eu tive quando eu estudei essa matéria, foi aquilo que me chamou a atenção. Mas aí você quer... E qual que são os seus planos para o futuro com o direito? Olha, o meu plano para o futuro, que eu pensei inicialmente era, talvez, assim, era de ser advogado, mas hoje meu pensamento é diferente, talvez fazer um concurso de alguma área, não uma área específica, mas o concurso que tiver, assim, disponível no momento, eu vou fazer. É igual a oportunidade do direito, é a mesma oportunidade. Se tiver uma oportunidade de algum concurso específico. Então você tá tipo aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Quase isso. O que tiver, você tá. É quase isso. Então, tipo assim, você não tá criando oportunidade, você tá indo na oportunidade que tá aparecendo. Sim.
Porque hoje em dia, se você não tem um apadrinhamento, dependendo da situação, você não consegue ter a mesma, como é que eu falo assim, abrangência de advogado já consolidado no mercado, que você, aquele cara que já tem, ou às vezes o cara acabou de fazer direito, mas tem um pai que é advogado. Mas eu não entendi. Você falou que você não tem intenção de ser advogado, é isso? Não? Sim, eu não penso em ser advogado, não, mas E tem quanto tempo que você começou a mexer com isso? já tem coisa de uns 5 anos já. 5 anos para depois Mais de desistir 5. no fim? Não, mas é porque eu não cheguei a desistir, não, mas eu só assim. Não, tudo bem também. Se uma coisa não faz sentido mais também, não tem porquê Não, mas. continuar só porque você demorou 5 anos. Né? Às vezes a gente descobre que não quer no processo. Né? E também é um conhecimento que ele não foi jogado fora. Exatamente, Não o conhecimento você vai usar para a sua vida. É Não, algo sim. que vai resguardar ele em algum possível desavença, alguma coisa. Mas vendo muita coisa que acontece, às vezes até algumas injustiças, a gente começa a dar uma perdida naquele amor também, assim, nem todo mundo, né? Tem gente que gosta. Mas meu intuito mesmo não é ser advogado no futuro, não. Ah, tá. E acontece muito isso, né? A pessoa estuda engenharia, estuda para ser advogado e chegando no final vê que não é isso que quer. Um amigo meu, um outro amigo meu, ele formou em administração. Só que hoje ele mexe com informática em si, ele está aprendendo programação, porque fez aquele curso, mas viu que aquilo ali não era muito. E quando você começa o negócio, você conclui porque. Eu acho que. Né? Eu posso estar errado, mas tipo, eu acho que um dos motivos de você estar não desistindo, né? Mas tipo, tá meio desanimado com essa área é a questão de você ter entrado, tipo, na onda do deixar a vida me levar. Também. Não você ter escolhido uma coisa que você gosta de coração, assim. Não era uma coisa que você queria fazer, mesmo uma coisa que arde no seu coração de você fazer. Tipo, Sim. o que estava disponível era isso, então vou entrar nesse trem aqui. Porque na época eu eu tinha formado ensino médio, mas não tinha uma faculdade, né, em si. Para estudar direito, você tem que estudar muito, não tem? Tem que estudar até bastante. porque tem muita coisa para você estudar, tem que ler muito. E como é que você escolheu logo direito, sendo que você era um vagabundo que ficava matando a aula? Se tem uma coisa que eu não sou, é vagabundo que fica matando aula. Não, você não é. Eu e você éramos vagabundos que a gente matava a aula junto. Ainda bem que eu não tô no pacote. De vez em quando só. Você lembra lá no Polivalente que no meio da aula um dia a gente falou assim, cara, vamos embora desse trem aqui. Tipo, mas era complicado, né? Naquela época a gente era. A gente era mais novo, tipo, mano, pô, eu falo assim, a gente não gostava muito de estudar, fala a verdade. Sim, a gente não gostava muito. Não, vou falar a verdade. Vou ser sincero. Vou ser sincero aqui. Mas eu fui uma pessoa assim que, graças a Deus, eu nunca tive muito problema de precisar estudar muito para passar, não. Não, é a mesma coisa. Eu sempre tive facilidade em aprender coisas assim. Quando eu fazia a prova, às vezes eu estudava coisas no dia, às vezes porque eu também trabalhando, a gente tem que trabalhar e estudar. Eu acabava que estudava no dia, às vezes um pouquinho, no ônibus ia dormindo, estudando junto. Sim. Por exemplo, até tocando nesse assunto mesmo de que a gente, não tem vergonha de falar, não, a gente cansou de matar a aula junto, tipo, sair da aula antes de terminar e ir embora. Algumas vezes. E por que você acha que aconteceu, uma pergunta até para vocês dois, por que você acha que tem tanta evasão da escola assim, tipo, muitas pessoas não terminam nem o ensino médio, às vezes sai fora antes da escola, por que vocês acham? Vocês acham que a escola tá atrasada, não tem um atrativo assim pro pessoal querer ficar mesmo? O que é? Por que o pessoal desiste de ficar na escola assim, tanto assim? Cara, a meu ver, eu penso que talvez o método de ensino usado talvez não seja tão atrativo pro jovem que quer. Porque tem muita coisa na escola, de verdade, todo mundo sabe disso, que nem tudo você vai usar de fato na vida se você não for escolher determinada área. Não é verdade? Então o que acontece? Se aquilo ali, igual eu gostava muito de biologia também, de biologia, coisas relacionadas a ciências, coisas relacionadas à astronomia, que eu gosto muito também, é um assunto que eu gosto bastante, mas tem muitas coisas ali na escola que eu nunca ouvi falar. O próprio inglês que a gente aprende na escola é um inglês muito básico, então o inglês da escola sempre que no verbo to be pro resto da vida. Então acaba que isso aí faz muitas vezes até o jovem desanimar. Pelo menos da escola pública, né? E outra coisa, assim, querendo ou não, tem muita coisa do lado de fora que a gente às vezes mais, às vezes você tá cansado também, igual você tava falando, o exemplo da gente matar a aula, mas muitas vezes a gente trabalhava também já. É verdade. E a gente ficava cansado às vezes, e aquela aula enjoada, assim, meio chata, a gente conversava com o pessoal lá e saía. É verdade. Ia embora. Isso falou uma coisa, tipo assim, naquela época a gente já tava fazendo supletivo.
Já era o quê? Já era a repescagem, já. A gente já tava na repescagem. Mas Aí, antes disso a gente fez a escola normal. não, sim, fez escola normal. Mas o que formei, acontece? depois Eu acho disso- que um dos motivos da o pessoal não querer terminar estudo, ou ter tanta evasão escolar assim, exatamente o que você falou. Tem muita coisa que a gente aprende na escola, pelo menos na escola pública, né, onde a gente estudou, que é muita coisa praticamente inútil. No meu ver, não sei no seu, mas muita coisa inútil que a gente nunca vai usar na vida. Nunca vou usar. Tipo, eu acho que tinha que ter coisas tipo que a gente lida no nosso dia a dia, coisas mais úteis, tipo primeiros socorros. Eu acho que tinha que ter ensinar para primeiros socorros na escola, por exemplo. Uma vez eu ouvi uma pessoa tendo convulsão na escola lá, tipo, ninguém sabia nem o que fazer. A pessoa tava rolando no chão lá e ninguém nem sabia o que fazer com a pessoa. Uma pessoa lá que salvou ela lá. Mas, tipo, eu acho que na escola deveria ensinar primeiros socorros, Educação financeira, financeira é algo importantíssimo. oratória, tipo, ensinar as pessoas a falar em público. Inclusive, tem um estudo aí que diz que o maior medo das pessoas é falar em público. E o segundo medo é a morte. Então, falar em público O cara medo prefere pior. morrer do que falar na Prefere frente. morrer do que falar em público. Vou morrer falando. Então, tipo, eu acho que até falar em público, oratória, essas coisas, eu acho que ajuda até numa entrevista de emprego, você desenvolver melhor. Eu acho que ajuda em todas as áreas da sua vida. Até a conquistar sua namorada, em áreas de venda, tem que falar. A comunicação no geral. Eu acho que essas coisas deveriam ser ensinadas na escola. Eu acho que eu mesmo não tenho por que saber de um rio Tigres e Eufrates lá do Egito, ou não sei de onde que é. Essas coisas, para mim, eu acho que tem coisas mais importantes do que você aprender. Sim, é o exemplo que a gente falou, educação financeira. Educação financeira. A gente não aprende a investir desde novo. A gente lida com dinheiro o tempo todo da nossa vida. Então é uma coisa que, se você não aprender a lidar com dinheiro, sim, você se ferra, você só faz cagada. Você não sabe nem, eu acho, você não sabe nem maneiras de investir. Talvez a pessoa, muitas da gente nova, a gente não tem essa educação financeira. O que aparece na frente da gente tá comprando. Apareceu igual a gente gostava de videogame, essas coisas, né? Todo mundo aqui ainda gosta. Mas aparecia um negocinho novo ali, a gente ia lá e comprava. Você não tava nem aí, gastava dinheiro todo. A gente gastou muito dinheiro à toa, porque a gente não tinha essa educação financeira antes. À toa. Mas aí também entra a profissão da publicidade e propaganda, também, né? Sim. Porque a publicidade em si, ela te coloca a vontade de comprar algo que não necessariamente vai ser totalmente útil, né? Mas aí ela pega quem? Ela pega quem não tem conhecimento uma preparação, nenhum. não tem um estudo ali. Não, mas se a gente for olhar, a gente está o tempo todo a gente passa, a gente é influenciado de alguma forma. Não, sempre mas tem alguém. Às vezes não é nem comprar, às vezes a gente não sabe investir o dinheiro da gente. Ninguém conhece nada de ação. Um exemplo, claro, a pessoa que não estudar... Nos Estados Unidos, eu acho, se eu não me engano, eu acho que é 60% lá mexe com o negócio de ação, de bolsa de valores. Aqui no Brasil, se for... Não sei nem quanto que é a porcentagem, mas é bem mínimo aqui no Brasil. Não, aqui, criptomoedas, assim, há um tempo atrás, pelos dados que eu tinha escutado a respeito, era só 5% da população que mexe com criptomoeda. Tipo assim, o mundo inteiro já não tem tanto conhecimento. O Brasil ainda é pior, né? Porque a gente não aprende nada a respeito disso. Se você falar dependendo de uma pessoa, o que é criptomoeda, vai falar, que bicho que é esse? É de comer? Aquelas moedinhas de chocolate. O pessoal não entende. Então, e é coisa importante. Hoje em dia, igual o Bitcoin, por exemplo, que é a criptomoeda mais conhecida hoje. Se uma moeda, falou, tipo, exemplo, um dólar, alguma moeda dessa entra em colapso, uma das coisas que pode estar contornando isso aí é você ter seu dinheiro ali investido, claro que tomando os devidos cuidados, que também o mercado de criptomoeda é bem volátil, né? Mas uma das opções de investimento é ali. Muita gente não estuda nada a respeito, não entende nada disso. Ações. Pergunta pro pessoal o que é a bolsa de valores, vai falar que é uma bolsa com dinheiro, é cheio de dinheiro. É difícil, porque a gente não aprende a respeito. Ninguém aprende a respeito. Isso é verdade. Aí então, e se você desistir da sua carreira de advogado, o que você quer fazer da sua vida no futuro? Cara, eu quero mexer com podcast, sabe? Tô brincando. Não, isso de verdade é um sonho, não só meu, mas como dos meus 3 amigos aqui, né? Mas eu gosto muito também da área de informática, cara. Gosto bastante eu gosto de... Igual eu aprendi muito com esse camarada que tá aqui, ó.
do meu lado aqui. Eu também aprendi muitas coisas com ele. Pô, a gente tinha coisas positivas. A gente né? não fez, igual eu mesmo não fiz não um sei. curso de montagem de computador, por exemplo. Tive alguns problemas no começo, meu computador ficava procurando problema o tempo todo. Acaba de ser formatado, tá procurando problema. A gente tinha muito a gente fez problema. muita gambiarra com esse computador velho nosso mesmo. Né? A gente teve Mas muito é assim que problema. aprende mesmo, mexer nesse computador velho. Mas muitas das coisas também eu aprendi, às vezes coisas de montagem, às vezes igual uma vez eu tive um problema com o computador e o Anderson aqui me ajudou a resolver esse problema. Depois apareceu o Google, né? A gente começou a aprender. O Google já tinha naquela época, não já? Ou não? Não, mas tinha, mas a gente não tinha aquele... A internet naquela época a internet era meio diferente. Hoje em dia... A internet era tão difícil. Eu vou até lembrar que nessa época, quando a gente era bem novo, eu nem sei quantos anos que a gente tinha. Mas realmente, falando que a internet era bem difícil. E o Anderson já tinha um... Como se diz, um lado empreendedor nesse sentido. Ele já sabia muito mais do que a gente, por sinal. Porque, tipo assim, ele era tipo o Mauricinho, né? A gente era os amigos pobres, ele era tipo um amigo de classe média, tipo, vamos dizer assim. Só se for. Aí o que acontece? Ele tinha acesso à internet, nós não, né? Aí a gente queria gravar um CD, alguma coisa assim, o que a gente fazia? A gente olhava o nome lá. Ele cansou de gravar. Aí levava pra ele lá, ele ia lá naquele programa, como é que chama? O Nero, não, na época lá. Tinha o Nero também. Nero, eu não sabia nada disso também. Eu também não sabia mexer nesse trem, não. Aí o que eu fazia? Ele baixava o disco, gravava no CD e cobrava 10 conto da gente. Então você tá falando que eu fazia pirataria. Aí a pirataria começou com ele fazendo isso. Mas brasileiro que nunca teve pelo menos um CDzinho pirata não é brasileiro. Não, isso aí também é coisa que eu passei, né? Eu também gravava CDs com outras pessoas. Aí você cobrava você também. Porque eu também não tinha, cobrava, velho. Aí você descontava na gente. Não, aí depois a gente já passa pra frente. Se a gente for olhar o aprendizado que a gente tem hoje, até mesmo quando a gente começa a crescer, é que a gente vai vendo outras referências. Isso é verdade. Tipo, ó, fulano ali fez isso, deu certo. Aí na hora que você tem a chance, você começa a fazer também algo parecido. Eu vou falar com você o tanto de dinheiro que eu já perdi pra esse menino já, viu? Direto a gente queria gravar um CD, a gente levava pra lá. Quanto que é pra gravar esse CD aí? 10 reais, não sei o quê. 10 reais hoje é caro, né? Só que ele devia cobrar 5, por quê? Porque o CD que gravava pra gente, ele gravava pra ele também, já salvava a pasta pra ele lá. E era isso aí, revendia pro outro ali. Não tinha que te cobrar por espaço de storage, né? No computador. Então o cara já era pirateiro desde cedo já. Mas era bacana, só. Essas coisas, igual você estava me falando, a questão de computador, né? Que é o que eu queria fazer. Igual o computador, é algo que eu gosto muito, assim. Eu fiz questão de montar meus computadores assim, aquela questão de procurar saber o que encaixaria com o quê. E muitas das coisas que eu fiz, essas coisas, igual eu aprendi com o Anderson, igual eu falei algumas coisas, mas hoje em dia, eu dei o exemplo do Google aí, a gente vai pesquisando, vai se informando. Hoje tem Google e tem a nova ferramenta agora que é o ChatGPT, né? ChatGPT que tá hoje em dia ajuda muita coisa. Para quem gosta das coisas mais mastigadas, né? Mas é bom, sempre válido, a gente estar buscando conhecimento, né? Porque ficar só dependendo disso aí também é complicado. Mas é algo que eu gostaria de fazer, talvez consultoria, talvez em montagem de computador, talvez. Porque tem gente que tem advocacia com manutenção de computador, nada? Hoje em dia o advogado não trabalha sem o computador dele. Não fala assim. não tô falando disso, tô falando tipo assim. Mas tem celular também, né, que facilita. Eu falo que é uma coisa totalmente diferente, né? Você mexer com manutenção. Não, mas hoje em dia tem os direitos digitais também. Tudo relacionado. O computador, hoje ninguém vive sem um computador, então acaba que isso respinga no direito também, né? Computador hoje em dia mesmo tem um marco digital que facilitou. Hoje em dia a gente consegue fazer o quê? Antes o advogado tinha que ir lá no tribunal para resolver alguma coisa, protocolar alguma coisa. Hoje em dia o cara tendo aquele certificado digital, que geralmente você faz a emissão desse certificado digital. Isso é uma tendência, né? Porque tudo que a gente fazer tem que ir nas coisas para fazer. Você consegue. Tem que ser tudo digital, tem que ter tudo online. Sim, né? Aí você consegue fazer tudo isso. E outra coisa, acaba que isso aumenta o prazo para o advogado fazer determinadas coisas. Por quê? Porque o tempo que o cara se desloca para ir até ali. E hoje a gente tem até as videoconferências, né? Às vezes o cara tá fazendo uma audiência e tá ali conversando com o cliente ou mesmo o juiz ali conversando ali com a pessoa estando tipo em casa, às vezes é muito longe, às vezes o foro do cara, às vezes o processo está sendo julgado num foro muito longe,
tipo, em outro estado. Aí consegue conversar com o cara através de videoconferência. Então acaba que isso aí tem a ver também, né? Uhum. Não necessariamente montagem, mas a informática acaba que tá em tudo hoje em dia. Aí, tipo, a gente teve essa ideia de montar o podcast aqui e tal. Aí eu fui, chamei o Enzo, depois chamei você. Por que vocês aceitaram mexer com isso? Sendo que, tipo assim, vocês mexem numa área totalmente diferente. Então, na verdade, eu já venho flertando com isso há um tempo. Ah, é? Não de podcast em si, né? Mas como um hobby que eu tive, né? Foi até mesmo criar canal no YouTube. Então, tem um microfone, você mexer nos programas, né? Já Tipo participei de OBS. live com ele, já jogando uns jogos, né? E eu tinha muito essa desenvoltura, né? De passar 6, 8 horas numa live, conversando com o público. Então. Não trabalha, não? 6 horas numa live? Isso aí era depois do serviço ainda. Que isso? O cara era. Não faz mais nada da vida, não ficar 6 horas numa live. Não, depois do serviço, enquanto tem gente pra assistir. E as pessoas também falam que a minha voz é muito boa, né? Eu não sei. Vocês podem estar falando. Fala no ouvido do Gustavo aí pra ele me dar opinião, sua voz é boa. Depois ele põe um fone de ouvido, ele escuta. Mas aí eu tive um hobby, né? Tipo assim, de criar algo meu, de fazer algo, de ter um público acompanhando, né? Uhum. Então, acabou que casou, né? Com essa ideia de podcast também, da gente estar bacana. conversando, de estar participando. E eu sei, por que você aceitou participar do podcast? Sendo que é uma coisa totalmente diferente da sua área. Eu também, assim, igual eu te vejo há muito tempo, vejo vocês fazendo há muito tempo, sempre tive vontade de fazer também, só que eu nunca fui assim, peguei e falei, vou fazer. Uma vez a gente até fazer um negócio de jogo lá, você lembra? Uma vez você me chamou também. Acabou que eu fico, tipo, envolvendo vocês das minhas doideiras. Tipo, uma vez eu criei um grupo de mastermind, chamei vocês lá pra gente compartilhar conhecimentos. Sim, a gente já fez algumas brincadeiras também de dublagens, já gravamos até vídeo. A gente já há tempos atrás, com o celular gravava, parecia que era aquelas câmeras da época dos dinossauros lá. Tipo, a gente já gravou vídeo de gente simulando que tá tocando guitarra. A gente já gravou vídeo tocando músicas. E a gente começou a gravar, mexer com esse negócio de vídeo muito tempo atrás, só que a gente parou, né? Tipo, na época que o Whindersson Nunes estava começando, a gente já gravava vídeo já. Só que a gente não aprofundou e, tipo, se a gente tivesse continuado desde aquela época, hoje nós tava... quem sabe a gente tava aí no meio digital influenciando. Mesmo que a gente fosse muito ruim, mas só de você fazer todo dia, aquele negócio desde aquela época, hoje a gente... mas acaba que o segredo do sucesso é a insistência, né? Exatamente. Às vezes a insistência e a constância, né? Porque, tipo assim, a gente começa um negócio e para. Igual a gente começou e parou. A gente fazia vídeo diverso, tacava lá de qualquer jeito, lá não tinha, como é que fala, conhecimento sobre as técnicas para fazer o vídeo aparecer para mais pessoas. Começou e parou. O negócio é a constância, que você começar e ir embora com aquele trem. Eu vejo também que você gravou os vídeos lá pro TikTok, até me levou junto pra gravar uns. Vocês faziam dançando? Como é que era? Não, era com guitarra. No caso, eu com guitarra e ele fazia uns negócios de dançar. Tipo coach. Igual eu tô falando, eu sempre envolvo os amigos nas minhas doideiras. Tipo, eu comecei a gravar uns vídeos pro TikTok. Aí eu tô vendo o Gustavo não gravava nada, não fazia nada. Falei, não, calma, eu vou gravar uns vídeos aqui. Aí eu levei a câmera lá, porque, tipo assim, o cara é especialista em música. Se ele escutar uma música aqui agora, ele já pega o violão e já começa a tocar na hora. Então, tipo assim, o cara manja da parada. Toca violão, toca viola, guitarra, vaca. Viola. Então, tipo, o cara tem um conhecimento extraordinário de... Aí você tá exagerando. Não, mas tô falando de coração mesmo. A gente já sabe um pouquinho de empresas já. Não, o cara conhece de violão. Eu falei assim, não, vamos gravar, faz um canal aí, vamos começar a tocar uns negócios aí. Aí gravou lá umas músicas lá, tal, a gente Super Mario, tema do Super Mario. Exatamente. Gravou uma música do Steve Vai lá, a gente gravou. Então, tipo, eu fico envolvendo vocês nas minhas loucuras, porque primeiro que vocês são meus amigos, né? E tipo, igual aquele ditado, né? Se você quer ir longe, como é que é? Não. Se você quiser ir rápido... Chapolin. O ditado do Chapolin. Se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, você vai acompanhado. Então é por isso. E outro motivo é porque, tipo, se eu fizer sozinho, depois que eu estiver prosperando também, vocês não vêm me encher o saco, não. Quando eu tô chamando vocês, vocês não vão porque vocês não querem. Mas acho que hoje em dia é muito difícil a pessoa prosperar sozinha, né? Querendo ou não, a gente sempre precisa de ter uma equipe. Não, exatamente. Só que, tipo assim,
Você teria a opção de crescer e Eu contratar uma equipe de desconhecido. Ou crescer, contratar outra equipe, ou chamar qualquer outra pessoa. É. Mas não, a gente tem que prosperar junto aqui. Mano. Às vezes a gente cresceu. Porque eu conheço o coração de cada um de vocês aqui. Sim. Eu sei que vocês é bacana demais. Às vezes a gente não tem o conhecimento todo necessário pra fazer a parada rodar aqui, mas a gente se conhece. Por exemplo, o Gustavo a gente é amigo desde a infância, ele tem um coração gigante. Por exemplo, uma vez eu cheguei na casa dele lá com o carro todo quebrado. Cheguei na casa dele com o carro todo quebrado, vidro estilhaçado pra tudo quanto é lado. Aí ligado com a esposa. Aí eu só cheguei lá e falei assim, ô Gustavo, eu posso dormir aí hoje? Tipo, ele nem perguntou o que era. Aí ele só olhou o carro todo quebrado assim, nem perguntou o que tinha acontecido. Aí entra aí, moço. Então, tipo assim. Não, ele trouxe até os. Na época ele trabalhava com impressão de caneca, de negócio assim, né? Fazia. Buscava as canecas dele lá em 7 Lagos. Não, ele levou tudo lá pra casa. Então pra mim, a gente tem que fazer junto, porque a gente é amigo demais da conta, você tá doido. Às vezes a gente fez muito tempo sem se falar, mas a gente sabe que a amizade não. A nossa amizade não foi bem de pó de boteco, né? A melhor amizade é aquela que é provada durante o tempo, né? Você vê que a pessoa tá te apoiando, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. Você só conhece um amigo na crise. Se você tem um amigo aí que você nunca passou uma crise com ele, você não conhece ele ainda não. Você só conhece o amigo na crise. Quando você passar por uma crise com ele, aí você vai saber quem que é amigo e quem que não é. Não, e igual o Anderson mesmo, quando ele tinha. Você ainda tem o canal Level Hard ou deu uma parada? Tá lá parado. Porque geralmente. Tá vendo o começo, o negócio não termina aí. Porque geralmente. Já mudou de fase, né? Porque assim, eu fazia questão, às vezes, de fazer parte lá, participar, mandar mensagem lá, assim, apoiar, né? Porque é o sonho, assim, além de tudo, é o sonho do cara. Amigo meu, eu ficava feliz de vê-lo ali. Não, quando eu criei o Level Hard Plays, foi o Gustavo que desenhou a logo pra mim. Ah, é? Ele desenhou a logo, eu peguei e fiz ela. Aí, ó, pra você ver. O cara que não é designer, desenhar a mão. Que é desenhar a mão. Não, e foi feito à mão, colorido. Aí esse é outro dom que ele tinha também, que desenhar pra caramba quando a gente era. Não tinha, não, ainda tem, né? Aí, botar enferrujado, mas tem. Ó, pra você ver, desenhista. Músico, é muito ex-futuro advogado. Quem sabe o que o destino nos reserva, né? Às vezes ele aprendeu essa arte da advocacia para advogar pra gente, né? Olha, tá vendo? Quem sabe, já falaram. Aqui é uma equipe, né? Cada um tem que ter uma habilidade para trazer conhecimento aqui para formar essa equipe aqui. Não, e a gente já viveu muitas coisas juntos, né? Igual o Mário ali mesmo, a gente já trabalhou até junto algumas vezes, né? A gente começou trabalhando na padaria, né? A gente já teve altas histórias, né? Bastante legal. A gente jogava muito, era legal, era assim, igual o Anderson morava lá embaixo, né? Na parte de baixo do bairro. Ela aparecia lá, eu lembro até hoje, no dia que ele chegou lá, tirando onda com o joguinho que ele comprou lá. Chegou em casa lá, achando que era o bonzão do jogo, tomou um couro da galera, mas isso aí Os povos ficam jogando o dia inteiro. Eu acabei de chegar do serviço, falei, deixa eu desestressar um pouquinho aqui. Chegou lá que passou foi raiva. Mas aqui, por exemplo, o Wendel agora. Você que tá fazendo fotografia, você que fotografa modelo e tal, uma pessoa que tá querendo começar nessa área aí, tipo, de manipular a imagem no Photoshop, de fazer tratamento, de fotografar, qual é a dica para uma pessoa que tá começando nessa área aí? Uma dica que eu tenho é aprimorar ali no Photoshop. Você acha que o Photoshop é muito difícil de aprender? As ferramentas são um pouquinho complicadas, mas a partir do momento que você entende, ela fica tranquilo. Por exemplo, hoje, as pessoas hoje, você sabe que a pessoa hoje é meio preguiçosa, né? Na nossa época, que não tinha as coisas muito fáceis assim, a gente tinha que aprender na marra. Tanto que eu até aprendi Photoshop com o Wendel também, que tipo, ele me ensinou muita coisa de Photoshop. Mas na nossa época as coisas eram mais difíceis. Então hoje as coisas estão muito fáceis. Por exemplo, tem vários sites que você faz edição de imagem online. Tipo, tem um aplicativo Canva que você faz várias artes também. O que você acha que é melhor para a pessoa aprender uma coisa que é mais fácil? Tipo o Canva, que é tipo, você dá o clique e já muda a imagem, ou no Photoshop é melhor? O que você acha? Eu acho que se a pessoa se focar no que é difícil e ainda se usa no mercado, é importante. Igual, por exemplo, uma pessoa que é fotógrafa, somente fotógrafa, que precisa de alguém para estar editando foto, ela consegue mexer num programa de tratamento de imagem que é o Lightroom. E o Lightroom, ele trabalha com ferramentas que você vai clicando e deslizando, né, para você fazer os ajustes. Só que essa pessoa, se ela precisar de fazer algo mais complexo,
que não quer dizer que é sempre focando no complexo que você vai ter os melhores resultados, mas se você souber o que é difícil, você consegue ir agregando com os outros programas que são mais fáceis. Uhum. Mas hoje em dia está muito relativo, né? Tem muita praticidade, muita tecnologia e acaba-se para a pessoa poder tirar o lucro dela, né? Poder crescer, poder conquistar os seus sonhos, né? Que querendo ou não, muitos deles exigem dinheiro. Às vezes a opção mais fácil e mais prática ela te traz um melhor resultado. Mas como eu já venho de uma época que o Photoshop, eu não tinha YouTube assim para entrar. Eu não lembro quando foi o lançamento do Hoje em YouTube, dia mas eu facilitou comecei bastante as coisas. em 2005. Já tinha o Photoshop CS, eu comecei a mexer no Photoshop 7. Eu lembro que eu tinha um computador da Positivo, né, que minha mãe parcelou numa dessas lojas aí. Casas Bahia, Dico de Carnê, Casas acho, que Bahia. acho que foi um Ponto Frio. Ponto Frio. E tinha 256 de memória RAM. Nem lembro que DDR era. E eu lembro que para mim eu ficava muito feliz porque eu dava um processo no Photoshop, eu fazia um procedimento e aparecia uma barrinha carregando. Eu ficava, tipo, nossa, satisfeito. Aí depois que eu comecei a trabalhar, que eu fazia os processos e nem barrinha aparecia e acontecia, eu falava, uai, por que aparecia com a barrinha pra mim? O computador era ruim. Porque o computador, tipo, ficava tão pesado pro computador que ele até agachava no chão. Mas, tipo assim, como eu comecei por baixo, eu fui evoluindo juntamente com a ferramenta, né, que é algo bem importante. Para você que trabalha com alguma ferramenta, a cada ano que é lançada uma atualização, você pega. Buscar sempre. E hoje em dia você vai no YouTube, coloca lá, tipo, Photoshop 2023. O que tem de novo? Vai aparecer um canal falando, as novidades são essas. Aí você pega aquelas novidades. Chega no ano que vem, a Photoshop versão 2024. Qual que é as novidades? São essas. E aí você vai agregando conhecimento. E muitas ferramentas também elas vão ficando mais fáceis, né? Então, às vezes a pessoa fala, não vou mexer no Photoshop porque é difícil. Ok, tem muita informação, tem muito botão, tem muito menu, só que em comparação à versão que eu mexi no início, hoje está infinitamente mais fácil. As ferramentas estão melhores. A tendência é facilitar o processo, né? É facilitar e as ferramentas fazem muito mais coisas de forma mais perfeita do que antigamente. Uhum. Então é bem interessante. Eu lembro que antes, nos primeiros Photoshop que a gente mexia, para selecionar, por exemplo, a imagem que tinha um cabelo, era muita dificuldade, né? Recorte de cabelo recorte antigamente. De cabelo. Hoje em dia Antigamente as pessoas baixavam. Eu falo para quem não entende do Photoshop. Às vezes a gente quer tirar, por exemplo, tem uma modelo que a gente quer tirar o fundo da imagem. Aí tinha que recortar, né? Às vezes a pessoa tá com o cabelo todo espetado assim, tinha que ir marcando os cabelos e tal, tirando. Tem até uma ferramenta que só você clica assim, ela já seleciona, mas você tem que ir arrumando, né? Até hoje no automático é meio difícil. No automático é mais difícil, né? É melhor você ir selecionando. Eu tenho uma visão meio crítica, porque eu vou andando pela cidade, né? Tô passando de ônibus, de alguma coisa, eu vou olhando as propagandas, né? Que tem no outdoors. A gente vai vendo revista. Aí você vê os recortes mal feitos e já. Aí você bate o olho no cabelo. O cabelo, né? Aquele fio bem fino, né? Ele é muito complicado, tipo assim, pra quem não tem o conhecimento. Aí você corta mais ou menos ruim lá e usa aquele negócio de esfumaçar que disfarça, né? Mas pra quem já conhece, já vê ali que a pessoa pecou um pouco, né? Uhum. E também na questão de recorte, né? Porque às vezes se tiver uma diferença de luz grande, igual por exemplo, você tá num fundo que é escuro. Se eu for recortar você pra te pôr no fundo claro, vai aparecer ali alguns defeitos se a pessoa não souber refinar aquilo. Porque, querendo ou não, você está num fundo escuro, então a luz que está voltando em você, ela está um pouco mais escura no seu contorno. Uhum. Se você for pôr um fundo branco, principalmente se você tivesse cabelo, né, também, tivesse um cabelo meio esvoaçante e tal, de recortar no fundo escuro para pôr no fundo claro, até mesmo hoje é difícil. Tem as ferramentas, mas a pessoa tem que fazer um retoque a mais ali manualmente. Sim. Então, a pessoa hoje... Igual eu estava comentando, o segredo é você pegar os conhecimentos que você tem, né, na sua área e ir agregando cada vez mais. Igual hoje mesmo, eu trabalho com fotografia há tantos anos na parte de edição, de Photoshop, e a cada ano que passa vai agregando cada vez mais conhecimento. Se um dia eu tivesse que trocar de profissão, eu queria ir para uma profissão que eu pudesse agregar esse conhecimento. Eu não quero, tipo... Para não ser uma coisa desperdiçada, né? Porque você vai começar do zero. Porque aí tem toda a curva de aprendizado, que você gastou tantos anos para aprender isso, depois você tem que gastar a curva de aprendizado para aprender tudo de novo. Realmente, você tem que agregar uma coisa que você já faz, já domina, né?
Exatamente. Então, tá chegando ao fim. Vocês querem fazer alguma pergunta também? Ou só eu vou perguntar pra vocês? Vocês querem saber alguma coisa da minha vida? Ou não? Ué. E Pode aí? perguntar, Gustavo. Da mesma forma que você perguntou pra gente, o que te levou a ideia de criar um podcast, de talvez no futuro isso ser sua profissão? Olha, o que acontece? O que me levou a criar isso é porque isso é uma coisa que é exponencial, isso é uma coisa escalável. Tipo, aqui a gente não está trocando horas por dinheiro, aqui a gente está trocando o nosso conteúdo, é uma coisa que vai monetizar pro resto da vida. Sim. Isso, o que acontece? Podcast não é uma brincadeira, isso é um negócio. Isso é um negócio. A gente vai fazer um CNPJ, tem patrocinadores, tem atrás da salinha aqui tem um editor de imagem, isso aqui é um negócio. Então, isso aqui eu quis criar isso porque muito tempo atrás ninguém nem sabia o que era podcast. Há pouco tempo atrás agora, por exemplo, o presidente foi num podcast, muita gente importante vai num podcast, que antes essas pessoas só iam em programas tipo de televisão, de programa muito importante. Hoje em dia não. Pega um podcast ali com pouco que não, o presidente da república tá num podcast. Sim, isso só mostra a força da internet. Mostra a né? força da internet e mostra a força que tem os podcasts, tá ganhando cada Sim. dia mais. Não sei se vocês viram a live Vi. que o presidente Mais de foi no milhões de podcast. pessoas. Não sei quantos milhões de pessoas ao mesmo tempo assistindo aquilo. Eu tava vendo os comentários e tem o pessoal que é membro do podcast, você só via doação de 50, 100, 300 reais o tempo todo. Eles arrecadaram não sei quantos mil naquela live. Então a gente Sim. trabalha a vida inteira para ganhar um salário e o cara, nenhuma live de podcast ganha mais de 100 mil reais. Então, tipo, o que me moveu a criar um podcast é um negócio que é lucrativo. E também outra coisa que é bem importante, que às vezes para quem está assistindo, né, você que tem um negócio, você que tem uma empresa, às vezes você fica pensando, tá, mas eu não sou tão famoso, meu negócio não é tão grande, né, tão grandioso para estar participando de um podcast. E o podcast é uma oportunidade, né, para você estar apresentando um trabalho diferenciado que você faça. Às vezes, as pessoas que vão estar assistindo não têm conhecimento. Imagina quanta profissão bacana tem, quanto serviço tem interessante que a gente não conhece. E através de um podcast, né, através do público que está acompanhando, você passa a ter essa visibilidade para as pessoas estarem conhecendo o seu trabalho, conhecendo o seu serviço. Então, o nosso podcast ele está aqui disponível, né, para vocês poderem entrar em contato, para você poder mostrar o seu serviço, para poder mostrar o que você traz, né? Porque eu acredito que o que você faz, muitas pessoas estão precisando e não sabem onde encontrarem, né? Então, a importância do podcast eu acho bem bacana. É exatamente isso. E eu também acho importante que muitas vezes o podcast dá a voz àqueles que não conseguem ser ouvidos, né? Que às vezes tem pessoas Você tá com aí alguma paralisia facial aí, filho? Você tá falando sem nem abrir a boca? que às vezes tem pessoas que às vezes não conseguem mostrar aquilo que ela tem de mais importante, e o podcast pode ser uma oportunidade também. Dá oportunidade também para quem está começando, né? Sim. Às vezes a pessoa está começando a falar, não tem um grande investimento, eu não sei como é que eu posso ampliar, né? Sem gastar muito, porque hoje em dia é muito difícil, né? Empreender no Brasil. Então você cria um negócio próprio e muitas vezes só do seu negócio estar funcionando, você já está devendo, né? Porque você teve que comprar algo para estrutura, sempre tem algo que estraga, tem produto que você tem que comprar. Então a pessoa às vezes não tem aquele investimento, né? E um podcast, né, tá participando de um podcast que é mais acessível, né? A gente vê muitos podcasts infinitamente maiores, né? Mas saiba... Tem muito podcast maior por enquanto. Por enquanto. Porque esse aqui vai ser o maior podcast da Terra. Em pouco tempo. Então, isso aí. Então é isso aí. Não, mas... Pessoal, então eu queria agradecer vocês aí por ter... Na verdade, esse podcast, o primeiro, foi mais a apresentação da nossa equipe, né? Porque é a gente que vai... que tá por trás disso tudo agora. Vocês são minha equipe, a gente vai trabalhar junto agora. Cada um tem uma coisa a agregar no podcast e eu tô muito feliz que vocês estão participando comigo. Igualmente. Porque vocês, além de ser meus amigos de infância, eu sei a qualidade de cada um, eu sei as técnicas, as habilidades de cada um, e com certeza vai agregar muito aqui. Me diz uma coisa aqui, só para fechar aqui. Por que vocês acham que as pessoas devem vir aqui pro nosso podcast para dar uma entrevista ou para participar? Eu acredito que elas devam vir aqui porque é um lugar que vai ser bem acolhedor e ela vai ter aquela visibilidade que ela espera, né?
E aqui, Porque, às vezes, muitas vezes a gente vê podcasts maiores, a gente fala, não tem como eu ir nesse podcast, né? Porque ele é muito grande. Às vezes... Então você tá querendo dizer que qualquer um pode vir aqui porque a gente é pequeno. Não. Também não é bagunça, pô. Na verdade, não é qualquer um, é porque cada pessoa em si, ela tem o seu valor, né? Não, sim, com certeza, tô brincando. Então, tipo assim, a pessoa pode vir aqui, se você tem um negócio pequeno, se você está começando, você também já está no mercado, quer atingir um público diferente, um público novo, né? Também se tiver marcas que quiser patrocinar a gente aí, tá disponível. Sim, por exemplo, agregar, né? Tá a nossa logo aqui do meu cast, tá aqui, mas aqui poderia muito bem ser a sua marca. E essa marca aqui vai ficar no YouTube pro resto da vida. Então você patrocina a gente uma vez e a sua marca vai ser vista por milhões de pessoas ao longo dos anos aí. Então acho que é uma coisa bem lucrativa e é bem vantajoso para a empresa. seria uma oportunidade de crescimento para o seu negócio também. Exatamente. Então quem quiser patrocinar a gente, clica no link que vai ficar abaixo do vídeo aí. Você pode aparecer sua marca tanto aqui como aqui também. Já pagou ali, mas... Como aqui apagou aqui, mas vai ter um espaço para colocar a mídia aqui também. Vai ser bem legal. Então é isso aí, galera. Agradeço a todos aqui, né? Muito obrigado pela oportunidade. Então, muito obrigado também. Esse foi o meu cast e vai ter alguns links interessantes aqui na descrição. Vocês podem clicar aí e ficar atento e podem ficar por dentro de tudo aí. Beleza? Valeu, é nóis, até mais, tamo junto e é nóis. Até a próxima. Até a próxima.